Fala, meus amigos, estamos chegando para mais um vídeo aqui no canal Giba Narrador e tentar falar um pouco sobre mais uma derrota do Juventude no Campeonato Brasileiro, dessa vez no Jacone, 1-0 para o São Paulo, gol do Luciano. E eu falo sobre os jogos da dupla Caju sempre aqui no canal. Para Périco Auto Center, o melhor das películas 3M está na Périco, chama no WhatsApp 54 981 34 0798. A Périco tem tudo que o seu carro precisa para ficar completo. Na rua Sinimbu, 478 em Lourdes. Não esqueça, deixe o like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações, assim você me ajuda a impulsionar o canal Giba Narrador. Derrota do Juventude não estava no script, né? A gente sabia que o risco existia, óbvio, o São Paulo já vinha de uma vitória contra o Corinthians, está num processo de recuperação e não seria um jogo fácil, é um time de mais qualidade que o Juventude, esse tricolor do Morumbi. E o que nós vimos foi um São Paulo melhor durante a maior parte do jogo. Na média do jogo, ele foi o time que teve mais posse de bola, teve 63-37, né? Dois terços do jogo, aliás, 3/5 do jogo, melhor dizendo, São Paulo com a posse de bola. São Paulo finalizou mais, 16-8, 3 vezes no alvo, uma chance clara, um gol marcado. Teve 8 escanteios contra 4 do Juventude. Estou ilustrando um pouco dos números do jogo para ilustrar justamente o que eu estou dizendo de um time mais lúcido, um time que dominou o meio-campo, um time que teve sempre a recuperação da segunda bola e que saiu vitorioso. Até o gol do São Paulo saiu no momento em que ele não estava fazendo a sua melhor performance no jogo, ou melhor, o momento em que o Juventude estava melhor na partida, mas o time que tem mais capacidade técnica acabou marcando o gol com o Luciano, jogada do Ferreirinha sobre o Abner, participação do Marcos Antônio e o gol marcado pelo Luciano. 1-0 para o São Paulo. A tônica da entrevista pós-jogo do Juventude, do Cláudio Tencati, foi o fator emocional, o fator anímico, que certamente é uma situação que tem que ser muito falada, embora não explique tudo. O fato do Juventude estar nesse momento, o Tencati falou até em não criar uma barreira emocional maior do que já está, uma bola de neve, onde tu acaba numa situação pequena que vai se avolumando, se avolumando, se avolumando, e tu não sai mais daquele emaranhado. Mas tem também aspectos que têm que ser levados em conta e analisados em relação à capacidade técnica, né? O Juventude, ele deveria, neste momento do campeonato, já no terceiro jogo pós-mundial, ter mais reforços do que está tendo. E eu falo em termos quantitativos. O Verón é aquele cara que a gente já viu contra o Cruzeiro, que tem um toque diferenciado na bola, mas que talvez até por estar com muita vontade, vendo que o Juventude está na fase em que está, talvez tenha no primeiro tempo, principalmente, tentado chamar demais a responsabilidade para si, e isso às vezes é bom, às vezes é ruim. É bom quando tu consegue, é ruim quando essa tomada de decisão errada acaba complicando o teu rendimento. Eu acho que o Gabriel Verón tem um pouco disso, embora ele é um reforço. O Marcelo Hermes é um reforço, embora está gradativamente, bem gradativamente, melhorando um pouco o rendimento dele, mas já deveria ter mais gente, né? Deveria ter mais gente. O Lucas Fernandes deveria ter entrado no jogo de hoje, e o Tencati falou que não foi a escolha dele colocar o Verón, que ele falou até que gradativamente tem que ganhar terreno, e é verdade, ele tem que gradativamente ganhar minutagem, e é mais um motivo para ele ter entrado no jogo de hoje, para depois jogar contra o Bahia. E eu não estou aqui dizendo que ele vai resolver o problema do Juventude, tá? A questão é o jogador que não está. E o cara que não está parece que sempre é a solução quando a coisa não anda bem. Então eu quero ver o Lucas Fernandes, porque o Juventude, com o Mandaca, o Jadson e o Kaique e Jadson mais uma vez abaixo do que a gente conhece do rendimento deles, ele é um time que pode ser combativo no meio-campo, mas falta criação. E o Juventude, durante boa parte do jogo, não finalizava, não criava nada, né, de perigo ao São Paulo. Então tinha que ter um meia. Se o Lelê não aguenta muito tempo,
talvez pudesse começar, eu tenho minhas restrições, ou então começaria o Lucas para jogar 45 e os outros 45 finais para o Nenê, mas tem que ter um meia de criação, mesmo que tire um atacante. Mesmo que não jogue com o Batalha, o Gilberto e o Verón, que saia um dos atacantes e jogue com 4 no meio, mas tem que ter um cara de criação. Até porque é um jogo que o São Paulo estava dominando o meio campo, é óbvio que tu ter um jogador a mais no meio poderia ajudar. Mas as tomadas de decisão estão erradas. Muito dos jogadores, talvez menos o treinador, do qual esperava-se mais, e até agora não se notou uma evolução muito grande no time do Juventude. Eu vi um Juventude combativo contra o Bragantino num jogo em que perdeu, um Juventude que escapou de perder para o Fluminense, aquele jogo em que empatou, mas o Fluminense foi melhor. Um Juventude que foi batido pelo Grêmio com pouquíssimo futebol apresentado, que no pós-mundial teve um jogo em que ele foi muito mais competente que o Sport, mas não fez um grande jogo, não fez o necessário, e depois a goleada cachapante para o Cruzeiro e a derrota de hoje. Então a gente não vê uma reação expressada em rendimento, em resultado no Juventude. O Tencate contra o Bahia no domingo, e na semana que vem, na outra semana, no dia 4, na segunda-feira, contra o Santos, no Morumbi, em São Paulo, ele vai ter que puxar essa reação, porque senão daqui a pouco a direção do Juventude vai ter que começar a repensar até nos rumos da comissão técnica. É cedo, o problema é que o campeonato vai passando. A margem de erro vai cada vez diminuindo mais. E margem de erro confunda-se também, ou não confunda, você que sabe aí do outro lado, com tempo de recuperação. Diminui a margem de erro e diminui o tempo para se recuperar. Do jeito que está, eu que sou muito otimista, eu que não vou decretar rebaixamento de ninguém por antecipação, eu acho isso patético, mas eu que sou muito otimista, eu quero ver um ponto de reação que me leve a acreditar que o Juventude o fará. Até agora não está mostrando, e tem que, o quanto antes, dar uma virada de chave, porque passa por questões psicológicas, passa, né, por uma barreira anímica, mas passa por rendimento, e esse rendimento tem que melhorar, para que todos nós, imprensa, torcedores, o contexto, possa acreditar que o Juventude vai sair dessa zona extremamente incômoda e preocupante dentro do Campeonato Brasileiro.